A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou aqui mais uma vez através da misericórdia do nosso Deus para estar deixando a palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-vos mesmo também no corpo. Venerado seja entre vós todo o matrimônio, o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer aos que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com insistência que assim o façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, o qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Amém? Irmãos, aqui no livro de Hebreus, embora o autor seja um autor desconhecido, estamos diante de uma palavra poderosa, porque o autor, mesmo sendo desconhecido, ele escreveu uma carta aos hebreus, dando orientações e exortações aos hebreus, através de uma carta que, dando orientações a eles que servem para nós nos dias de hoje. E aqui a palavra começa com a exortação: permaneça na caridade fraternal, ou seja, nós temos que perseverar na fé e no amor, ajudar o nosso próximo sempre que for do nosso alcance, que estiver em nosso alcance, principalmente ajudar os nossos irmãos na fé, que professam a mesma fé que a nossa, obedecer a palavra do Senhor, entesourar submissão e doutrina ao nosso Deus e Pai, obedecer ao Senhor, seguir os exemplos e guardar, preservar os valores e os princípios que Ele deixou para nós. Também a palavra também nos orienta a não nos esquecer da hospitalidade, porque muitas das vezes nós podemos estar ajudando pessoas, que são mensageiros de Deus, que são anjos de Deus em nossa vida, e futuramente,
né, pode nos abençoar, pode somar com a nossa fé e contribuir com o nosso crescimento espiritual. Também a palavra nos orienta, nos exorta a lembrarmos dos presos, das pessoas que foram presas, maltratadas ou até mesmo mortas, né, por amor à palavra, pela obediência, né, por guardar a fé e obedecer a palavra. Vou estar dando um exemplo aqui, né, exemplos primeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trago a ele em memória, né, em Lucas capítulo 22, versículo 47 a seguir, vai falar da prisão dele, onde quando ele veio, né, cumprir o seu ministério, né, para que a profecia, né, se cumprisse, que a palavra está se cumprindo, ele veio, né, cumpriu o seu ministério e chegou o seu tempo de prisão. Ele foi preso, né, e foi preso até o seu julgamento, onde ele foi preso, né, morto, crucificado, né, pelos nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados para nos dar a vida eterna, por mais que existam muitas pessoas ingratas e não dão o devido valor que o nosso Senhor Jesus merece, mas ele morreu por nós, foi crucificado, mas ressuscitou. Então ele é um exemplo, né, de fé e perseverança. Também lá em Atos, um outro exemplo, né, é uma dupla que todos nós conhecemos, que é o Paulo e o Silas. A palavra vai falar em Atos capítulo 16, versículo 16, né, que Paulo e Silas eles vão, né, para fazer a oração, e eles chegam ao encontro de uma moça com espírito de adivinhação, né, e eles indo concluir seu percurso para ir orar, mas Paulo parou porque se sentiu perturbado, né, com aquele espírito que estava usando aquela moça. Ele voltou, né, ao encontro daquela moça e expulsou, né, aquele demônio que estava usando ela, porque ele se sentiu perturbado com aquilo, né? Então ele voltou e expulsou o demônio que estava usando ela. E isso gerou muita revolta, né, em muitas pessoas, porque ela gerava lucro aos seus senhores. Então, como eles viram que o lucro deles estavam perdidos, né, porque Deus ele agiu através de Paulo e libertou aquela moça, eles levaram Paulo e Silas, né, cativos à prisão. Eles levaram Paulo, né, perante os magistrados, açoitaram e os levaram presos. Mas lá em Atos, né, capítulo 16, no mesmo capítulo, versículo 25 a seguir, vai falar que perto da meia-noite eles oraram e louvaram hinos ao Senhor, hinos espirituais ao Senhor, e os cárceres, né, os alicerces dos cárceres se moveram, né, as prisões foram soltas e as cadeias se abriram, né, então eles foram libertos e eles foram perseverantes, né, até o fim. Então a palavra, né, ela nos orienta a trazer em memória todas as pessoas que foram presas, maltratadas ou até mortas, né, por amor à palavra do Senhor. Então a palavra, né, ela se cumpre em nossas vidas de uma maneira extraordinária. Nós temos que trazer em memória, porque mesmo que isso não aconteceu conosco, né, mas deveria ter acontecido conosco, mas de qualquer forma nós passamos, né, por aflições, perseguições pela palavra do Senhor, por amor ao Evangelho, mas mesmo assim nós temos que permanecer perseverantes, porque a nossa recompensa vem do Senhor. E aqui a palavra ela também fala, né, sobre o matrimônio conjugal, ou seja, da mesma forma, né, que entre um casal deve haver amor, respeito e fidelidade. Nós temos uma aliança com o nosso Deus e Pai que não deve ser quebrada, ela deve ser mantida, e deve existir amor, respeito e fidelidade ao nosso Senhor. Porém, aos que se entregam à moralidade da carne, né, aos prazeres momentâneos da carne, que faz a vontade do maligno, as pessoas que se entregam ao adultério, né, à prostituição, a palavra ela diz, né, que essas pessoas que cometem esses atos serão julgadas e punidas pelo nosso Deus. Aqui a palavra diz, né, que o nosso costume não tem que ser com avareza, né, mas nós temos que nos contentar com o que o nosso Deus e Pai colocou em nosso caminho, colocou em nossa vida, né? Muitas das vezes
A palavra ela nos orienta que nós temos que ser bons, nós temos que ser pessoas humildes e nos contentar com aquilo que o nosso Deus e Pai colocou, proporcionou em nossas vidas. Né? Nós não temos que ser pessoas invejosas, gananciosas, né? Avarentas, porque infelizmente existem pecados, né? A gente sabe que, será que é pecado querer ter uma vida próspera? Nós sabemos que não é pecado, porque se fosse pecado, Deus não tinha prosperado José, Deus não tinha prosperado Jó. Porém, nós sabemos através da palavra que se nós não levarmos a nossa vida no jejum e na oração, nós podemos estar cometendo pecados que vai contra os princípios que o nosso Deus e Pai nos ensinou. Primeiro é a idolatria, o amor ao dinheiro. Muitas das vezes o amor pelo dinheiro é tão grande, né, cega tanto a pessoa, que muitas das vezes a pessoa abandona, né, o nosso Senhor Jesus, abandona a presença por amor ao dinheiro, né, pela idolatria ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Nós sabemos que independente de ter dinheiro ou não, o nosso amor por nosso Pai Deus tem que persistir, né, tem que permanecer, independente de ter dinheiro ou não. Nós precisamos do nosso Senhor em nossas vidas, nós dependemos dele em nossas vidas. E outro pecado também é a inveja. Muitas das vezes a pessoa não suporta ver outra pessoa prosperar, ela acha que só ela merece prosperar e o outro não. Muitas das vezes a pessoa fica com tanta raiva que a pessoa quer destruir, né, o seu irmão, né, o seu vizinho, qualquer pessoa que está prosperando não suporta ver o crescimento do outro. Muitas das vezes a pessoa fica com tanta raiva, com tanta inveja, né, que a pessoa está prosperando, que o seu próximo está prosperando, e muitas das vezes quer tomar no braço, né, quer tomar na força, punho, que o seu próximo lutou, se esforçou para conseguir, para conquistar, muitas das vezes até através da fé, lutou para conquistar, né, para conseguir. Mas nós devemos entender que o que foi de ser proporcionado em nossas vidas, o que for do Senhor proporcionar nas nossas vidas, Ele vai proporcionar, colocar nas nossas vidas, no momento dele, no tempo dele, na vontade dele. Nós não devemos nos desesperar, né, e querer tomar as coisas dos outros à força, mas nós devemos entender, ele vai proporcionar tudo nas nossas vidas no momento dele, no tempo dele, na vontade dele. Amém? E aqui, continuando, irmãos, o Senhor, ele nos deixa uma promessa, né, que se nós perseverarmos, né, na obediência e preservar os valores que ele nos deixou, o exemplo, né, que ele nos deixou, ele nunca vai nos desamparar e nunca nos deixará só, ele sempre estará do nosso lado. Amém? E através, né, da obediência, né, a sua palavra, de preservar a sua doutrina, né, de preservar a fé, de preservar o amor, né, de obedecer a palavra do Senhor, nós vamos ter confiança, né, e ousadia em falar, né, que Ele é o nosso ajudador, Ele cuida de nós, Ele zela por nós, e nós não vamos temer o mal que a pessoa pode tentar nos fazer, porque Deus, Ele estará do nosso lado e nunca nos deixará só. Aqui, irmãos, a palavra, ela nos orienta, né, a lembrar dos pastores, dos nossos pastores, que nos falam a palavra de Deus, né, que nos conduz, que tentam nos conduzir ao caminho certo. Muitos pastores, né, foram chamados para conduzir as ovelhas, o rebanho, no caminho certo, no caminho de Deus. Porém, nem todos os pastores, né, obedeceram o chamado. Alguns pastores, né, que receberam o chamado, que ouviu o chamado do Senhor, a ordem do Senhor, infelizmente não obedecem, deixam a ovelha andar de qualquer jeito, né, de forma liberal, né, da maneira que o mundo gosta, do jeito que o mundo gosta, de acordo com os padrões desse mundo, e não orienta, não exorta, né, deixa a ovelha andar como quer, de qualquer jeito, sem instruir, né, sem corrigir, sem disciplinar. Porém, os pastores que ouviram o chamado, a ordem do Senhor, e decidiu obedecer por amor, que instrui, que ora, né, que zela pelo rebanho, pelas ovelhas, merece ser digno, é digno de ser lembrado, né, merece ser lembrado e honrado. Amém? E a palavra aqui, irmãos, ela vai falar, né, sobre o caráter e a natureza do nosso Deus, a imortalidade do nosso Deus, né, que mesmo que na antiga aliança, né, da mesma forma que na antiga aliança ele era um Deus de amor, de fidelidade e de justiça, né, ele continua sendo um Deus de amor, de justiça e de fidelidade,
né? Não é porque nós estamos na nova aliança que o caráter dele mudou, ele continua o mesmo. Aqui, irmãos, a palavra diz que não devemos nos deixar levar por várias doutrinas, por ideologias, né, falsas, erradas, que tentam, né, distorcer a palavra, né, os princípios que o nosso Deus e Pai nos deixou. Nós temos que preservar a palavra e preservar a doutrina, né, porque é bom que o nosso coração se fortifique com graça, ou seja, é bom que praticamos, né, que o nosso coração só se alimenta de coisas boas, da justiça divina, da palavra de Deus, de fazer as coisas de Deus, né, de obedecer a palavra de Deus, não se alimentar em fazer coisas erradas, né, não fazer coisas erradas, praticar coisas erradas, porque infelizmente muitas pessoas estão lá na prática do erro, fazendo coisa errada, infelizmente acham que está tudo bem e vai ficar tudo bem, mas nós sabemos que o fim disso, né, será uma eternidade de tristeza, de dor e sofrimento. Mas as pessoas, né, que estão aqui se esforçando para praticar a justiça divina, o bem, e entesourar a obediência ao Senhor, mesmo que sofra aflições e perseguições, mas será recompensado pelo nosso Deus e Pai lá na glória. Aqui, irmãos, a palavra vai falar, né, temos um altar de que não tem direito de comer aos que servem no tabernáculo. Na antiga aliança, né, aqui está sendo usada uma linguagem figurativa, né, porque na antiga aliança, né, quando os animais eram mortos, eram dados como sacrifício vivo, o expiatório dos pecados das pessoas, os sacerdotes eles não tinham direito de comer da carne porque ela simbolizava o pecado, então eles não tinham direito de comer. Mas agora na nova aliança, né, estamos falando de um sacrifício vivo na cruz, que é Cristo, que padeceu fora das portas de Jerusalém, o expiatório dos nossos pecados, ou seja, para nos dar salvação. Por que ele morreu por nós? Por que ele deu a vida naquela cruz por nós? Né? Porque mesmo que muitas pessoas são ingratas, não dão o devido valor que o Senhor Jesus merece, mas ele morreu por nós para nos dar a salvação, para nos tirar do lamaçal do pecado, para livrar nossa alma da morte, né? Para nos dar a salvação e a vida eterna. Então, hoje na nova aliança, toda vez que nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, né, nós iremos trazer em memória todo o sofrimento que ele passou por nós, né, e o que ele significa nas nossas vidas, o que ele representa nas nossas vidas. Então hoje na nova aliança, né, nós temos o privilégio de participar do nosso altar, que é Cristo. Amém? E da mesma forma que ele passou por humilhações, desonras, desprezo, foi insultado, foi humilhado por nossa causa, né, por nos amar, nós temos que nos sair a ele, passar por tudo que ele passou, né, passar por tudo que ele passou por amor a ele, por amor, né, e com esperança, com confiança, né, de buscar a futura, né, ou seja, a nossa morada eterna, que é lá na glória celestial junto com o nosso Deus e Pai. A nossa morada permanente, a nossa cidade permanente não é aqui, nós só estamos aqui de passagem, dando continuidade ao que o nosso Deus e Pai, o que o nosso Senhor Jesus fazia, é pregar a palavra para salvar a humanidade, né, para que ela se arrependa dos seus pecados, as pessoas se arrependam dos seus pecados e sejam salvas. Mas nós temos que buscar, perseverar, com perseverança, né, com paciência, perseverar com obediência, na obediência à palavra de Deus, buscar a eternidade, né, a nossa salvação. Aí aqui continua, né, nós temos que oferecer sacrifícios, né, de louvor e adoração a Deus, e isso é fruto dos lábios das pessoas que confessaram ao Senhor, né, que professaram a fé nele. As pessoas que professam, né, que professaram ao Senhor, que aceitaram a ele de verdade, né, para servir ele de corpo, alma, espírito e coração, né, só bendiz, só glorifica, só exalta o nome dele, né. Então nós temos que oferecer sacrifícios de louvor a ele. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque tais sacrifícios, com esse sacrifício Deus se agrada. Nós não devemos nos esquecer de fazer o bem ao nosso próximo, de praticar a justiça e de obedecer a palavra do Senhor, e não esquecer que esses atos de generosidade, praticar a justiça divina, são atos que agradam os olhos santos do Senhor. Aqui, irmãos, a palavra ela está nos orientando a obedecer aos nossos pastores,
né, obedecer primeiramente ao Senhor e obedecer ao pastor, se submeter a ele. Porque, irmãos, nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor para ouvir a palavra de doutrina, de exortação, né, de correção, muitas das vezes, quando muitos estão errados e ainda ficam, né, chateados, né, com o pastor por ele estar corrigindo, mas ele está fazendo isso para o bem, né? Tem que ouvir, tem que aceitar, né? Porque ele está fazendo isso para o bem. Porque hoje, nós que temos oportunidade, né, de estar na casa do Senhor, nós temos que valorizar e obedecer os nossos pastores. Porque muitos aí têm oportunidade de estar na casa do Senhor, para servir ao Senhor, né, para bendizer o Senhor e obedecer, mas estão se deixando se levar pelas vaidades, né, estão se corrompendo pelo pecado. Então, desperdiçando essa oportunidade. Muitos tinham essa oportunidade e deixaram passar, né? Infelizmente não pode mais voltar atrás, porque muitos, infelizmente, já partiram para a eternidade sem pai e sem salvação. Então, hoje, nós que temos a oportunidade de estar na casa do Senhor para ouvir a palavra, nós temos que obedecer os pastores. Porque, irmãos, não são todos que obedecem o chamado de orientar as ovelhas e de conduzir elas ao caminho certo. Mas os que estão, né, fazendo a vontade do Senhor de conduzir o rebanho, né, as ovelhas ao caminho certo, tem que, né, obedecer o pastor. Nós temos que obedecer o pastor, porque eles, né, velam pelas nossas almas. Ou seja, enquanto muitos aí estão dormindo, né, em um sono espiritual profundo, né, muitos não estão nem aí para o evangelho, muitos não estão nem aí para o Senhor, estão distantes da palavra, né, da presença do Senhor. Enquanto isso, muitos pastores, né, estão orando por eles, então, estão intercedendo por eles, pedindo ao Senhor para dar sabedoria, juízo, saúde, né, para que eles voltem para a presença do Senhor enquanto é tempo. Eles estão intercedendo, né, eles intercedem muitas das vezes, enquanto muitos estão em um sono espiritual, né, muitos estão até perdendo noite de sono, estão à madrugada orando pelas ovelhas e muitos não estão nem aí. Então nós temos que obedecer. E também eles darão conta, né, das ovelhas. Um louvor maravilhoso, o Pregador de Rosa, ele fala que o pastor que usa cajado, ou seja, o pastor que usa disciplina, né, para conduzir as ovelhas ao caminho certo, ele será recompensado quando devolver as ovelhas ao Senhor. Então, o pastor que ouviu o chamado do Senhor, recebeu a ordem de conduzir as ovelhas ao caminho da salvação e não obedece, lá no céu ele será punido porque ele recebeu a ordem de conduzir as ovelhas ao caminho do Senhor, né, ao caminho certo, recebeu a ordem e não obedeceu. Mas aqueles pastores que ouviu a palavra, ouviu a ordem do Senhor, está conduzindo as ovelhas, o rebanho no caminho certo, mesmo que muitas ovelhas são rebeldes e não querem obedecer, no dia que eles devolverem as ovelhas ao Senhor, no dia que ele for dar conta, né, das ovelhas ao Senhor, for devolver as ovelhas ao Senhor, eles serão recompensados por Deus com a coroa da justiça, com a salvação. Amém? Aqui, irmãos, o autor está pedindo oração a ele, né, e aos líderes, porque, irmãos, não é fácil, né? São tantas adversidades, lutas, né? Muitas das vezes tem pessoas na liderança, no pastoreado que quer desistir. Então, eles tinham a confiança, né, e a boa consciência de que eles não tinham que desobedecer ao Senhor, eles não tinham que decepcionar o Senhor, mas eles tinham que continuar honrando ao Senhor e obedecer, fazer a vontade do Senhor. Da mesma forma hoje, né, os líderes, os pastores, eles precisam de oração. Porque, irmãos, não é fácil, é muita luta, né, barreira, dificuldades, são as adversidades, né, e muitas das vezes também o inimigo usa pessoas, né, tenta fazer com que os pastores, os líderes tentam desistir. Então, a oração, ela serve como um fortalecimento espiritual para ajudar os pastores e os líderes na caminhada, para que eles nunca venham desistir, para que eles nunca venham, né, decepcionar o Senhor, desobedecer o Senhor, mas sim continuar honrando o Senhor e fazer a vontade dele. Aqui, irmãos, o autor ele está pedindo oração a ele, né, com insistência, porque ele estava fazendo uma viagem, né, para visitar a igreja, para visitar os hebreus, os irmãos hebreus, da igreja de Hebreus. Porém, houve um empecilho, houve um impedimento, né, e por causa desse impedimento, ele não conseguiu concluir o percurso dele de visitar a igreja. Então,
na carta, ele pede aos irmãos para que orem por ele, para que esse período de empecilho cesse, para que ele possa conseguir visitar a igreja, né, juntamente com o irmão Timóteo, que logo em seguida, no versículo 23, fala que ele foi posto em liberdade. Amém? No versículo 20, é uma oração, né, do autor, porque graças ao sangue da nova aliança, né, o Senhor Jesus, ele foi restituído, né, dentre os mortos, ele ressurgiu dos mortos, né, ele teve a vitória contra a morte, sobre a morte, ele teve a vitória sobre a morte, sobre Satanás, ele venceu Satanás, e ele é o grande pastor das ovelhas, ele nos salva, né, nos guarda, ele nos livra, ele nos protege, então ele é o grande pastor das ovelhas. E aqui, irmãos, que se aperfeiçoe em nós toda boa obra, e que nós temos que fazer a vontade do Senhor, praticar a bondade, não só a generosidade, mas praticar a justiça divina e praticar a palavra do Senhor, né? Porque ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E aqui, irmãos, o autor ele roga, né? Ele pede aos irmãos para que venha suportar a palavra, né? A exortação que está sendo dita. Irmãos, quantas pessoas estão indo à casa do Senhor com a esperança de ouvir o que querem, mas quando não ouve o que é do seu agrado, muitas das vezes vai embora, né? Abandona a congregação, né? E vai atrás de outras que aceitam, né? As vaidades que o diabo aceita, né? Quantas pessoas não suportam ouvir a doutrina? Hoje muitas pessoas, né, chamam nós cristãos de fanáticos religiosos. Muitas pessoas não suportam. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz a Timóteo que muitos, né, o Espírito diz expressamente que muitos apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé, darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então muitos não estão nem aí para a verdade. Muitos não estão suportando a palavra de exortação, a doutrina, preferem ser enganados. Acham que nós, por estar no caminho certo, somos enganados e eles que são certos. Mas nós sabemos que é o contrário, né? Nós estamos no caminho certo, né? Obedecendo a doutrina, e para eles é pesada, né? Mas para nós serve de salvação, e eles estão enganados, né? Então, a palavra diz suporte é para o bem, é para a salvação. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, né? Paulo vai dizer a Timóteo que muitos não suportarão a sã doutrina, né? E por causa do comichão, né, que passa pelos seus ouvidos, né, que estão em seus ouvidos, muitos abandonarão a verdade e voltarão às fábulas, né? Acreditarão em mentiras e passarão, né, a abandonar o Senhor, abandonar a verdade. E eles acham que a palavra de Deus é mentirosa. Mas mesmo que as palavras, né, que estão na Bíblia, que estão na palavra de Deus, sejam duras para muitos, né? Muitos não aceitam a correção, mas é para a salvação, é para o bem, né? Por mais que a palavra seja dura, é para a salvação, é para libertar. Lá em João, capítulo 6, né, a gente vai ver que vai falar a respeito sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. O Senhor Jesus, ele começa a falar um discurso, a dar um discurso, né, sobre ele ser o pão da vida. Ele é o pão da vida, quem come da carne dele, bebe do sangue dele, ele permanece no Pai e o Pai permanece nele. Aí ele começa com um discurso e muitos não aceitam. 70 discípulos viram as costas para o Senhor Jesus, né? Porque não aceita, porque o discurso é pesado. Mas que palavra pesada é essa? Que palavra dura é essa? E muitos viram as costas e vão embora. Aí o Senhor Jesus aí pergunta para aqueles que estão ali: vocês também não querem se retirar, não? Simão Pedro responde: mestre, para quem iremos, para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, irmãos, por mais que a palavra do Senhor, por mais que as palavras, né, sejam duras, né, por mais que muitas das vezes a palavra que o irmão, que a irmã está pregando seja pesada, seja firme, seja dura, muitas das vezes a palavra entra na divisa do espírito, do corpo, né, do irmão, da irmã, e deixa a pessoa balançada por dentro, né? Muitas das vezes as pessoas se sentem chateadas, mas suporte por amor e suporte, né? Não só ouve, mas aceita e suporta, porque por mais que seja dura, irmãos,
para a salvação da alma, para libertar. Porque lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a palavra diz: do desejo do Senhor, a vontade do Senhor, que as pessoas abram os olhos para a verdade, as pessoas reconheçam a verdade e sejam salvas. Não é do desejo do Senhor, não é o prazer do Senhor, não é a vontade do Senhor ver uma alma queimando no inferno, ver uma alma se perdendo. Ele não tem prazer nisso. Mas o prazer do Senhor, a vontade do Senhor, o desejo do Senhor é que as pessoas, o ser humano, ele reconheça a verdade, aceite ele como seu único e suficiente salvador de sua vida e seja salvo e um dia possa morar com ele na glória celestial, junto com os outros santos. Amém? Então, por mais que a palavra seja dura, a palavra de exortação seja dura, aceite, porque é para o seu bem, é para a salvação da sua alma. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.